Mas antes de tudo, assim, a Santo Aroma não nasceu para ser um negócio, ela nasceu com o intuito de cura. Foi um momento de cuidado. A minha mãe, há muito tempo atrás, então há mais de 20 anos, estava passando por um processo de depressão. E eu, já formada em relações públicas, trabalhando na área de marketing, queria fazer alguma coisa por ela. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida 4.0. Um podcast desenhado para mentes inquietas e corações corajosos. Aqui, cada episódio é mais um passo no seu processo de evolução pessoal, profissional e espiritual. E o episódio de hoje está para lá de especial. Aqui falaremos sobre mulheres à frente de negócios. Mas não é qualquer negócio, são negócios com impacto. Antes de eu apresentar para vocês a minha convidada de hoje, já dá um like aqui nesse episódio, encaminha para alguém que também está querendo se desenvolver e bora começar. Vem comigo. Bom, a minha convidada de hoje é a Luciana Heck. A Luciana, ela é empresária, graduada em Relações Públicas. Ela possui capacitações na área de perfumaria, aromaterapia, marketing sensorial e administração de empresas. A Luciana, ela atua há mais de 20 anos na pesquisa e desenvolvimento e comercialização de perfumes para ambientes, cosméticos e decoração. Ela tem um perfil estratégico e comercial. Exerce o papel fundamental de porta-voz da Santo Aroma. A gente vai contar para vocês a história de como tudo começou. Ela dissemina o seu conhecimento a parceiros, equipe e clientes, destacando a importância do bem-estar e do autocuidado diário e a relevância do marketing olfativo como estratégia de diferenciação e projetos e projeção de marcas. Bom, prepare-se para ter essa conversa super especial. E, Luciana, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Bárbara. Eu estou muito feliz. Sempre que eu vou compartilhar um pouco da minha jornada, isso me emociona e me deixa muito, muito feliz. É um prazer estar aqui. Obrigada. E eu já vou pedir para você começar contando um pouquinho da história da Santo Aroma. Gente, primeiro eu vou falar que quando eu conheci a Luciana, foi no final do ano passado. E sabe quando a energia bate? Eu olhei para ela, eu achei linda em primeiro lugar você, né, como pessoa. E quando você contou a história de como nasceu a Santo Aroma, eu conectei muito. Então conta pra gente um pouquinho de como tudo isso iniciou. Ai, uma história bem linda mesmo, é uma história de vida, né? É uma história de um sonho. Mas antes de tudo, assim, a Santo Aroma não nasceu para ser um negócio, ela nasceu com o intuito de cura. Foi um momento de cuidado e a minha mãe, há muito tempo atrás, então há mais de 20 anos, estava passando por um processo de depressão. E eu, já formada em Relações Públicas, trabalhando na área de marketing, queria fazer alguma coisa por ela. E, claro, ela já estava sendo atendida por médicos e já estava todo nesse processo de busca dessa cura, né? Mas eu queria fazer algo diferente, eu queria poder, assim, criar um momento que fosse meu e dela. E ela sempre teve, assim, muita facilidade e dons manuais. E eu pensei, bom, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa nessa linha, né? Alguma coisa que sirva de forma, como uma terapia. E eu saía do meu trabalho no final de tarde, ia para casa dela, e na época estava muito em alta manipular aqueles sabonetes artesanais. Aí eu comprei toda a matéria-prima, né? Bem artesanal, e na cozinha de casa eu comecei a espalhar as formas, a desmanchar a base do sabonete, e a usar e manipular algumas essências. E então, foram 7 dias que eu fiz isso sozinha, porque ela não tinha, realmente ela estava de cama e não tinha esse ímpeto, essa vontade, né? E eu tava até pensando, isso acho que não vai dar certo. Eu persisti. No 8º dia eu cheguei em casa, tava ela manipulando já a matéria-prima. Então eu saía do meu trabalho, ia lá
Então, foi de uma construção de um momento de cura mesmo, um momento íntimo de mãe e filha, que tudo começou. E, a partir dali, comecei a tomar gosto e fiz algumas fórmulas artesanais de perfumes de ambiente. E usando em casa, uma amiga minha, visitando a minha casa, a gerente de uma pousada, ela disse, Luciana, que cheiro gostoso, o que que é isso? Eu disse, tô mexendo numas essências e elaborei um produto caseiro, assim. Aí ela disse, nossa, eu quero levar isso pro hotel. Tudo bem, fiz, ela levou. Dias depois, Luciana, os hóspedes querem comprar. E eu achei aquilo o máximo, né? E aí eu comecei conversando com a minha mãe, e eu disse, mãe, tu já pensou? Isso poderia virar um negócio? E aí eu fui pesquisar como é que seria o mercado nesse sentido, né? E foi que a gente decidiu empreender a partir daí, com o intuito. Eu pensei assim, o que ajudou minha mãe? Além de todo o momento ali, de estarmos juntas, né? Um momento de, digamos assim, de momentos de alegria e de descontração, estudando um pouco mais sobre o olfato, para ver se esse negócio poderia ser algo interessante, e sobre perfumes, eu entendi que o olfato, dentre os nossos sentidos, ele é um sentido muito primitivo, né? Como todos os demais, mas ele é um sentido que conecta com as emoções. E aí eu pensei, não foram só os momentos ali de artesanato, né? E nossos momentos juntas. Tinha a ver com as sensações que as fragrâncias despertaram nela, então ajudando também na questão emocional. E eu pensei, por que não? Se ela foi ajudada, por que não ajudar outras pessoas? Então, nasceu com muito propósito, né? Não tinha nenhuma intenção de ser um grande negócio, que é hoje, mas o intuito era forte, o propósito era forte. Eu vi uma fala sua que a Santaruma nasceu muito de um ato de amor, né? E eu acredito que quando a gente põe amor naquilo que está fazendo, não tem como dar errado, né? Começa a crescer e vai muito além disso. Mas quanto tempo mais ou menos levou desde esse momento, né, da sua mãe estar passando por um desafio pessoal até vocês decidirem, não, vamos fazer um negócio? Foi algo muito intuitivo que já começou logo? Desde o início, assim, primeiro que foi uma coisa tão autêntica, tão sem pretensão, tão assim, preocupada mesmo com ela, né, com carinho, e que depois, assim, uns 3 meses a gente ficou fazendo isso, né, de forma artesanal. Começou na garagem, na cozinha de casa, foi pra garagem de casa, né? E em torno de uns 6 meses eu já estava estudando. Legal. Né? Já comecei a estudar, porque não tem outra forma, a gente tem que entender daquilo que é novo pra gente, né? E buscar conhecimento. E depois de 6 meses eu larguei meu trabalho. 6 meses você já criou coragem de dar esse passo. É coragem mesmo. Porque muitas vezes a pessoa ainda não tem certeza se é esse o caminho, se não é, mas eu acho que quando pulsa muito forte internamente, a coragem surge, né? É a gente saber se ouvir, né? Claro que nem tudo é só beleza, né? Nem tudo pode ser, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Mas por isso, aprender primeiro, né? Entender do negócio para poder, então, começar a implantar, né? Sim. E aí que tá a diferença de sonho e de empresa, né? Sim, O sonho, o empreendedor, ele vai muito no que pulsa no coração. Ele vai muito, ele tem uma ideia, ele quer transformar, ele quer contribuir para o mundo, ele quer expandir, né? E ele é inspirador. Sim. E ter uma empresa é a questão prática mesmo. Sim. Né? A execução, o planejamento, a estratégia, né? E uma empresa qualquer pessoa pode ter, mas quando tu tem vem da veia do empreendedor, esse sonho, esse propósito vem primeiro, o restante a gente constrói. A gente solidifica, né? Sim. O que eu acho bonito da Santaruma, né, para quem não conhece, é uma empresa familiar, né? Então, acabou se tornando um negócio muito onde você, seu esposo, seu pai e sua mãe estão juntos no negócio. Conta um pouquinho como é a dinâmica, né, de ter um negócio familiar, porque você saiu de uma empresa, do emprego CLT, para abrir algo junto com a família.
conta aí os desafios também de viver um negócio em família e como que foi essa experiência. É muito desafiador. No início, tudo é festa, né? Uhum. E depois, quando a coisa começa a se profissionalizar, aí os desafios realmente aparecem, né? Sim. Eu aprendi muito nesses anos todos, né? Ter discernimento, né? Família e a questão profissional. Então, dentro da empresa, nós somos profissionais que temos que cuidar da saúde da empresa. Né? Cada um tem o seu setor, né? E então tem que haver, a tendência no início é de tu misturar isso, né? Minha filha, tu queria ter essa intimidade, fica muito mais fácil de qualquer coisa virar uma discussão, né? Então, no início a gente sofreu um pouco mais. E hoje em dia a gente já aprendeu com tudo isso, né? E a gente precisa ter esse discernimento, essa maturidade, né? E principalmente, eu busquei muita ajuda profissional. Fiz muita terapia para conseguir entender isso e conseguir separar, porque a gente leva muito pro coração quando a gente trabalha em família. E aí a gente não pode levar pro coração, porque a gente precisa pensar no negócio. É verdade, porque em família a gente já sabe que não é por acaso que nascemos na família que nascemos, né? Vem as sombras, geralmente tanto pai quanto mãe são os grandes desafios que a gente acaba tendo na vida, então conciliar um negócio é um aprendizado gigantesco. Porque além dos desafios do próprio negócio, né, você traz para perto de si novos desafios, porque como você falou, né, existem a gente convive em família, mas a gente veio para é o nosso primeiro laboratório, digamos assim, de convívio, né? E aí eu estendi isso ainda, e até hoje eles estão comigo, então são minha família e estão trabalhando comigo. Ai, que lindo. Então foi um aprendizado de vida. E até para quem está assistindo, está naquele início de empreender, de abrir um negócio, muitas vezes com famílias. Se você olhasse de volta lá 20 anos atrás, qual foi o maior aprendizado que você teve, que talvez as pessoas podem encurtar o caminho delas e fazer algo talvez já mais maduro? Sim. Primeiro, assim, saber o seu porquê. Legal. Por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o motivo que está me levando a isso? Aí depois se perguntar, se eu fosse comprar o meu produto e serviço, por que eu compraria? Tentar entender isso. E buscar, estudar sobre finanças, sobre vendas, sobre marketing. A gente tem que saber de tudo um pouco. Para dar esse início, né? E começar, vai dar medo, tem que começar com medo mesmo. Mas esse conhecimento, essa busca, essa base, vai ajudar bastante para esse medo diminuir, né? E a gente ter mais confiança, né? E a confiança diminui o medo. E em família é isso, é desde o início colocar limites. Importante. Né? Colocar limites. Aqui dentro, quais são os nossos papéis? Independente de lá fora. E às vezes, marcar uma reunião. Agora vamos falar, né, como Luciana, dona do negócio, a mãe como pessoa parte do negócio. É se ouvir ali dentro como profissionais, né, com objetivo comum. Respeito, obviamente, né? E fora dali, tu vai me perguntar, Lu, vocês falam de negócio? É óbvio que sim, fora da empresa, não tem como não. Mas tentar viver momentos de lazer também sem falar de negócio. Então, eu costumo viajar algumas vezes com os meus pais. Que bom. E isso é gostoso. E naquele momento a gente resgata esse convívio de família. Ali sim, ali nós somos a família. Legal. A gente ri, a gente brinca, né? E daí não se fala de negócios. Algo que eu gosto de trazer é que nós não somos uma pizza, né? Não dá para segmentar, agora carreira, vou tirar de lado para só focar um pouquinho no lado família. É impossível, porque se um pilar não está equilibrado, acaba impactando os outros também, né, Lu? Então... Até porque, até me perguntaram isso há uns dias atrás. Mas quanto tempo tu pensa na empresa do teu dia? O tempo inteiro. Até por isso a gente não consegue né? Pensar, porque isso faz parte, ainda mais quando você faz o que ama e se entrega para aquilo. Grita mais alto, fala mais alto, tudo é motivo de você observar, se inspirar, trazer para o seu negócio, aprender ou compartilhar. E você consegue lógico, a gente não consegue se imaginar fora daquilo que está fazendo quando se faz o que se ama, mas se não fosse a Santo Aroma, você acredita que talvez estaria em outra direção da sua vida? Acredito que sim, porque, que nem, por exemplo, né? A gente não vende produtos, a gente não vende aromas, a gente vende sensações, vende pausa, vende cuidado, vende autocuidado, carinho.
E eu acho que eu daria um jeito de estar fazendo outra coisa que tivesse esse mesmo intuito. Porque, no fundo, é esse o meu desejo. De fazer com que as pessoas olhem para si, que elas se conheçam mais, que elas aproveitem, se conectem mais com a natureza, que elas busquem o melhor de si, né? Claro que eu amo perfumaria, mas os perfumes são apenas veículos. Sim. Com certeza. Mas com certeza eu estaria trabalhando na área de marcas, de desenvolvimento de posicionamento, comunicação. Que conecta com sua educação primária, né? Totalmente. De relações públicas. Eu tenho a certeza que eu fiz a escolha certa. Ai, que bom. Eu adoro os produtos da Santo Aroma. Realmente coloco assim o cheirinho na minha casa, traz aquele aconchego, são deliciosos. E eu vejo realmente a Santo Aroma é mais do que uma marca, ela traz experiências para nossa vida, né? E como você falou no início, o olfato, ele conecta, né, muito. Se você tá fazendo uma comidinha gostosa, vai para aquela memória lá da infância, às vezes, da avó, da mãe cozinhando. Então, ter um aroma gostoso na sua casa realmente faz diferença, né? Os aromas são terapêuticos, né? Até porque quando a gente se deixa sentir pelos nossos sentidos, né? A gente se permite se conectar com eles, a gente entende que a gente está falando de algo que sempre existiu na gente e que passa desapercebido. Por exemplo, um bebê. É o primeiro sentido que faz ele se conectar com a mãe, é o cheiro. Lindo, né? Ele já, todo o mecanismo do olfato já vem completo quando ele nasce. E os outros, por exemplo, a visão, ele vai enxergando aos pouquinhos, né? Fica turvo, o olhar não identifica. Então, por exemplo, o olfato, ele é responsável por todas as questões de percepção do perigo, né? De um cheiro forte, de uma comida que está estragada. Enfim, o paladar só vai sentir o gosto se você sentir o cheiro. Então, tá muito ligado. E tudo isso, nós temos mais de 25 milhões de células olfativas. Nossa. Então, isso fica aqui no nariz, né? No nosso nariz. O nervo olfatório, os cílios ali que captam. A gente tem receptores que se identificam com as moléculas dos odores, dos perfumes. E leva uma mensagem, um impulso elétrico para o cérebro, lá onde a gente tem o nosso repertório de emoções vividas, de memórias, né? Por isso que aciona. E por isso que impacta tanto. E aquilo desencadeia, né, uma série de processos no nosso organismo. Por isso que alguns aromas acalmam, outros estimulam. Sim. Então, isso que é o lindo. Né? E tá tudo dentro da gente e sempre existiu. E como usar isso a nosso favor? É isso que a gente ensina. É isso que a gente mostra e é isso que a gente quer. Né? A natureza tem tudo isso. Sim. Né? E é isso, então é maravilhoso, maravilhoso mesmo esse universo. Depois que a gente descobre e se aprofunda um pouco e usufrui disso, é um caminho sem volta. Eu concordo 100%. É como se a doença da sua mãe ela veio para despertar algo que estava lá guardadinho, né, no coração de vocês todos e construiu-se uma empresa com muito propósito, né, e que hoje traz experiências para muitos negócios aqui da região, do Brasil também. E é importante você falar isso, porque quantas vezes a gente está em frente a um problema e a gente enxerga só o problema. Ali estávamos com um problema, mas ele veio, né? Ele surgiu, ele estava ali, né? Como uma resolução. E a gente encontrou uma forma, e essa forma se transformou a nossa vida da família. Sim. Né? E transforma a vida de outras famílias através do nosso trabalho também, né? Então, inspirar através daquilo que a gente descobre, daquilo que a gente encontra como um dom ou algo que a gente aprendeu, né? A gente pode se doar o tempo inteiro através do nosso trabalho, através, né, do que a gente é. Então, é mais uma forma. Que legal, Lu. E eu também, eu acredito muito que a gente não precisa esperar uma doença vir para a nossa vida, né? Muitas vezes é um sinal do universo para a gente repensar a nossa rota, repensar os caminhos, mas não precisa ser assim, né? A gente pode fazer essa autoanálise contínua na nossa vida, parar de tempo em tempo, refletir. Será que o que estou fazendo na minha vida realmente faz sentido para mim? É esse o caminho que eu quero trilhar? Então, eu gosto muito de trazer isso, né, para a vida das pessoas. Pare de tempo em tempo, reflita se é o caminho. A própria marca, às vezes uma marca já consolidada, a gente precisa reinventar ela, né? Até porque o mundo é dinâmico, os negócios vão mudando. Então, a própria Santo Aroma, né? Começou com sabonetes
e foi evoluindo. E aí eu quero te fazer uma pergunta sobre desafios. Se teve algum desafio que foi muito marcante para a marca, né, ou para a família também, que vocês precisaram repensar um pouco a rota daquilo que vocês estavam fazendo? A gente está falando de empreender com propósito e com alma, né? Eu acho que um grande desafio é a gente ter que dizer alguns nãos para poder preservar os sims que a gente escolheu lá no início, sim. né? No mundo onde as pessoas querem rapidez, a tendências fugazes, né? Viver fazendo o que é autoral, uma proposta autoral personalizada, tendo essa preocupação em preservar esses princípios que nos fizeram criar lá no início essa empresa, é um desafio muito grande. Este, para mim, é o desafio maior, porque as pessoas, elas estão muito procurando metas, né? E elas acabam esquecendo um pouco dos valores. E esse é um grande desafio para quem tem essa visão de empreender com propósito. Porque a nossa essência, quando a gente fala isso, a essência não pode mudar. Não. Os valores não podem mudar. Então, o desafio de tu manter um time, uma equipe que esteja contigo, não só por metas, mas esteja pela cultura da tua empresa, pelos valores. O teu cliente enxergar isso em ti. Isso faz parte de um trabalho constante e diário. E principalmente, se eu tiver alguma dúvida em algum momento, será que eu estou indo para o caminho certo? E quando o meu time, os meus colaboradores, que são da marca, da Santo Aroma, eles estão felizes com o que eles fazem. Para mim, isso é um termômetro. É sinal de que a gente está conectado, que eles também estão felizes, né, na empresa. E eu queria saber, assim, de você como líder, a diferença de ser a dona do negócio, mas também ser a líder de outras pessoas, né? Que aprendizados que você teve, talvez, ao longo desses 20 anos trabalhando com a Santo Aroma? Isso é uma coisa que é importante a gente falar. Quando uma marca, ela nasce e permanece toda a sua existência com quem fundou, tem muito daquela pessoa. Tem, com certeza. E isso pesa muito mais para a própria pessoa no sentido da cobrança, porque tem muito dela ali, então tem muito de... Toda pequena queda, por exemplo, ela dói mais. Toda contribuição que vem, que muitas vezes é um julgamento, pesa um pouco mais, né? Mas voltando ali para a questão dos liderados. Então, a primeira coisa é essa coerência, né? Ouvir muito deles, porque eles estão ali. Então, não é só você que sabe, pelo contrário, você tem que ouvir. E também, assim, a cultura é muito forte. Se você tem essa cultura definida, tem os objetivos, tem os seus valores, os princípios, se isso é bem apresentado para o teu time, e eles concordam em estar ali, você vai lembrá-los disso, né? Treinamento, e sempre tem um ambiente que eles se sintam bem, acolhidos. Tem que ter metas, sim, tem os objetivos da empresa, eles também querem crescer, todo mundo tá ali para crescer, mas esse caminho pode ser trilhado de uma maneira um pouco mais leve, se isso ficar bem claro, porque hoje não tem essa clareza, surge a dúvida de cada um vai para um lado, mas se todo mundo tem isso muito claro, tá andando na mesma linha. Sim, o norte estando alinhado ao negócio, né? Você trouxe algo que eu prego muito, eu acho muito importante, a questão da comunicação. E a comunicação, o líder, ele precisa saber ouvir muito mais do que falar, porque através, né, da escuta ativa que ele vai entender onde as deficiências do próprio negócio estão, né, áreas a se trabalhar dentro da equipe, se essa mensagem está clara, se não está clara, e aí saber também se posicionar na hora certa, né? Não é sobre impor, mas sobre trazer essa escuta e fazer a equipe estar presente também, né? Isso, envolver, né? Envolver. E a comunicação. A gente acaba... muitas empresas acabam por se equivocarem quando começam a segmentar. Você só sabe do seu setor, não, a gente precisa... Tudo conversa, tudo tem que andar alinhado. E eu acho, sim, que é muito importante a escuta, sim. Ai, que bom. Eu acredito muito que a gente sempre tem que deixar o planeta melhor do que quando nós chegamos. Aí eu queria conhecer um pouquinho, né? Gostaria que você compartilhasse quais são algumas das premissas ou algumas das práticas que a Santo Aroma tem feito dentro do negócio para trazer essa consciência tanto para os colaboradores, né? Quanto como marca para a sociedade. A gente tem uma preocupação muito grande em relação
as matérias-primas que ficam, né? A gente trabalha com embalagens. E quando a gente trabalha com embalagens, a gente tem uma preocupação de quanto tempo que aquela embalagem vai ficar, né? Para se decompor no meio ambiente, enfim. Então, a gente procura usar já plásticos que já são reciclados e vão para reciclagem. Ótimo. Vidro, porque é uma coisa que você só higieniza e você segue usando. Então, essa prática consciente, né? Ajudar a educar e conscientizar os nossos clientes, falando sobre isso, o uso de refis também, né? Isso é uma coisa que a gente preza muito e evidencia bastante, né? Os nossos produtos também não têm petrolatos, parabenos. Ótimo. Né? Que também a gente sabe que impacta na saúde, da saúde, né, como pessoas. Consequência, quando a gente fala do todo, somos todos, Sim. né? Então, nesses aspectos, e também apoiando causas, né, que possam vir a serem realmente interessantes e que estão à frente já, né, porque a gente sabe que a questão é cuidar o hoje, mas pensando lá na frente. Sim, começa hoje, né? Sim, todas as ações que estamos fazendo aqui vão impactar, né, o futuro. E é isso, né, Lu, é importante a gente pensar nos produtos para que eles deixem um rastro positivo no mundo, né? Questão de embalagens tem se falado, ainda não existem sistemas aqui no Brasil de monitoramento, né, de embalagens mais sustentáveis, mas é um processo que já tem se visto na Europa, Austrália, países mais desenvolvidos, e em breve chegará aqui. Então, e muito rapidamente, eu acho. Por que não já começar a pensar nisso? Pelo menos então, né? tomar consciência disso, né? A gente evita o uso de excessos de embalagens de papel, apesar do papel, né? Também é uma questão de celulose, a gente sabe que existe, né, a produção, então a gente evita o excesso de embalagens, porque a pessoa vai tocar fora. Muitas vezes é bonito, mas não tem utilidade. Então, as embalagens que carregam os nossos produtos, a gente procura fazer com que elas tenham uma outra utilidade depois, ressignifique. Porque ela possa ficar exposta e a pessoa usar de uma outra forma para não gerar lixo. Sim, sim. Né? E falando um pouquinho mais da Luciana também, né, como líder, mas também como mulher, porque o outro pilar que eu acredito que é muito essencial para o líder é a autoliderança. Ninguém consegue liderar uma equipe se não consegue liderar a si mesmo em primeiro lugar, se não entende o seu próprio propósito, o seu porquê, né, não vai conseguir guiar outras pessoas dentro dos propósitos delas. E desde que eu te conheci, eu te achei uma pessoa muito leve, né? E é desafiador hoje em dia trazer uma leveza, né, para os negócios, para a liderança e continuar ainda continuando com o negócio, fazer o negócio prosperar. E aí traga um pouquinho algumas práticas, algumas questões que você se desenvolveu, talvez ao longo dos anos, como líder, a partir desse autoconhecimento, dessa autoliderança que você tem, que eu sei que tem. Eu faço terapia, faço meditação, procuro ajuda nesse sentido. Eu acho que cuidar do meu corpo e cuidar da minha mente, então saúde, né? Porque a gente precisa estar bem, né? E eu tenho muita sorte, se posso dizer assim, eu amo o que eu faço, então para mim é muito tranquilo, eu vivo isso de uma forma muito tranquila. Ah, que bom. E os desafios, eles não são, eu consigo superá-los por causa disso, porque e eu sou muito curiosa, e eu gosto muito de estudar, então isso tudo faz com que eu esteja sempre em movimento, e o movimento, ele mexe uma energia extra aí, me dá esse gás todo. Amo pessoas, gosto de ouvir as pessoas, de saber quem é o meu público, o meu cliente, eu gosto de trocar com ele, conversar, porque as histórias deles é que me inspiram. Então, isso tudo é muito importante. E, claro, o autoconhecimento sempre. A gente está sempre conhecendo uma faceta nova da gente, né? E respeitar isso. Respeitar. Eu sou uma pessoa bastante exigente comigo mesma. Tá. Mas eu aprendi que eu posso errar e que eu vou errar. E que tá tudo bem. Somos seres humanos, né? Todo ser humano está... E é a partir dos erros que a gente também aprende e se desenvolve. Isso. E também aliviar um pouco essa coisa que a gente tem, né? Que muitas pessoas têm. Preencher a expectativa dos outros, atender as expectativas dos outros. Quando a gente entende que isso não é preciso, sai um peso muito grande. Sai.
Esse podcast, o título dele, Vida 4.0, veio muito quando eu estava virando para os 40 anos, né? Na jornada de 40, e conectou com a indústria 4.0, que sou engenheira química, então venho da indústria, que sempre busca a otimização. Hoje a gente já fala de indústria 5.0, que é uma indústria com a liderança mais humanizada. Bom, então, né, a vida 4.0 seria uma vida mais leve a partir dos 40. E eu tive uma grande virada nos 40, que eu aprendi, assim, o que os outros estão pensando sobre mim é problema dos outros, né? O importante é que eu esteja caminhando naquilo que é verdadeiro, naquilo que faz sentido para mim. E aí o mundo fica até mais leve, né? Então, acho que a leveza tá muito a isso, assim, ao que você faz, o que tá pulsando dentro de você, que o resto vai acontecer de qualquer forma, né? E a maturidade traz isso, né? Traz, é aí uma coisa que eu gostaria de ter aprendido ou sabido lá atrás, né? Falando um pouquinho disso, tem alguma coisa que, se você olhar para a Luciana no início dos 40 anos dela também, que você sente muito orgulho dela ter começado algo nos 40, que hoje você está colhendo os frutos daquilo? Quando eu olho para trás, né? No início, por exemplo, dessa jornada com a Santo Aroma, e talvez eu fizesse muita coisa diferente, mas se eu fizesse diferente, eu não teria chegado como eu cheguei até aqui. E eu tô tão feliz com esse resultado todo, do que eu me transformei, do que sou eu, desse ambiente que a gente criou, né, eu e minha família, que eu acho que eu só tenho a dizer muito obrigada. E acho que eu faria tudo de novo. Ai, que bom. Talvez um outro ritmo, hoje, com um ritmo tão acelerado de tudo, eu penso que talvez eu pudesse ter dado um outro ritmo. Mas eu acho que nós não teríamos conquistado essa solidez que a gente conquistou, esse respeito, porque essa reputação foi uma coisa construída, né? Consciente, coerente. E é preciso momentos, assim, que a gente vai dar mais velocidade ao negócio, vai demandar tempo, vai demandar horas aí, né, que não vamos dormir, talvez, tanto quanto gostaríamos, né? O equilíbrio, ele é importante na vida, mas existem momentos que o equilíbrio está mais para um pilar da vida, né? Pode ser o profissional. E a gente sabe que é temporário. E aí o negócio vai crescendo e depois você vai colhendo os frutos, né? É isso mesmo. E que bom que hoje vocês estão com a marca, com a empresa consolidada e podem desfrutar um pouquinho mais também desses momentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Viagens nos inspiram muito, né? Eu ia perguntar sobre isso agora. Eu também amo viajar, né? Então conecta muito. Sim. E eu vejo que você viaja muito por experiências para trazer insights para a marca. Conta um pouquinho aí dessas jornadas até do lado do início. De você indo para a França, né? Sim. Nos campos de lavanda. A gente tem que ir aonde tudo começou, né? E falando de perfumaria, foi lá que tudo começou. Então, buscar essa história, tentar entender a trajetória do perfume. O perfume, ele evoluiu com a história, né? Os povos antigos sempre usaram da natureza, né? Fazendo, defumavam ou usando as plantas, os óleos, extraindo. E o perfume, ele sempre significou, ele junto com a moda, né? Acompanhou a arte. Então, estudar tudo isso faz muito sentido para a gente entender um pouco, né? Do passado e poder trazer algumas referências, né? E a França, sim, é uma rica fonte de inspiração. E toda vez que a gente viaja, claro que lazer, mas sempre eu vou viver alguma experiência para poder também trazer mais significado para aquilo que a gente faz, mais verdade, autenticidade. E a gente até falava antes, né, que a gente não vende perfume, então as pessoas também não compram os frascos de perfume, elas compram aquilo que a gente está querendo passar com aquelas combinações aromáticas, com aquelas embalagens, com a proposta, com o que a gente está trazendo de novo, com cada produto que é criado e desenvolvido. É uma alquimia muito linda, né? De pensar combinações a infinidade de possibilidades que podem gerar novos aromas para as vidas das pessoas, né? É poesia, é arte, é lindo demais. É lindo demais. E eu acho que é muito cura também, assim, pensando nas tendências de futuro, se fala muito do belo, que o belo é uma nova forma de curar, né, terapias, a cura de depressão, cura de ansiedade, questões de saúde mental. Então, tem se trabalhado muito o visual,
né? Pinturas, imagens gráficas que vão trazer essa questão do olhar. Mas eu acredito que o olfato, como a gente tem falado, ele atua em partes do cérebro muito específicas. Isso. Então, a beleza do olfato também pode ser uma nova forma de cura, né? Sim, né? Um sensorial que pode, sim, ele já faz isso, Sim. né? E usar isso de forma intencional, maravilhoso. E se puder unir a todas as outras experiências de todos os sentidos, aí a gente tá completo, né? É. E tá tudo na natureza já, né, Lu? Então, Tá como a tudo gente na falou, natureza. traz essas fragrâncias e cria algo. E até pensando nisso e na questão da inovação, né? As marcas, elas precisam estar sempre buscando inovar, e aqui a inovação não é só no sentido tecnológico, mas sim no sentido de pensar naquilo que ainda não existe. Como que você vê até o futuro, talvez, em relação à perfumaria ou até de experiências para o mercado que você atua hoje com a Santo Aroma? Sim, é ilimitado, né? É ilimitado, até porque hoje existem tecnologias que captam os cheiros e sintetizam, né? Porque tem muitas plantas que tu pode extrair, por exemplo, o óleo, mas você precisa de uma quantidade muito grande para ter uma pequena quantidade. Sim. Então, hoje as tecnologias estão avançando para que elas possam reproduzir os aromas, né, e transformá-los, né, em laboratório para também preservar a natureza e para que também toda essa cadeia, né? E uma vez a gente falava só de perfumaria pessoal, né? E a perfumaria de ambiente ganhou espaço, o marketing olfativo, o aroma como uma ferramenta de marcas, né? Para comunicar também de forma sensorial e criar um link emocional com o cliente. Então, isso não tinha uma vez. Não. E hoje a gente tá no auge, né? Explica aí para quem não conhece o que é o marketing olfativo. Às vezes, né, as pessoas não sabem exatamente o que é e como elas podem colocar isso nos negócios delas. O marketing olfativo é uma ferramenta, né, que a gente usa a fragrância como agrega valor, né, e também um estímulo extra. Conforme a fragrância for usada e aplicada, dependendo do negócio, que isso tem que ser sempre analisado, ela vai despertar no cliente, no consumidor, ou no possível, né, futuro cliente consumidor, um desejo de estar mais tempo na loja, um desejo de compra, ou um desejo de relaxamento, dependendo do local que ele está. E esse vínculo emocional, ele vai ficar para sempre, porque a pessoa, toda vez que ela sentir algumas notas olfativas parecidas com aquela, e ele viveu momentos importantes, interessantes, felizes, ele vai fazer esse link e vai lembrar da marca. Existem marcas que a gente vai passando, assim, sente, né? Vem um rastro, né? E conecta, né? Conecta realmente, tanto com a experiência dentro do ambiente, dentro do negócio, quanto o pós. É isso. A história do cheirinho na sacolinha realmente faz diferença. Você chega em casa, você abre, né, a sacola daquilo que você comprou e vem aquele cheiro. É uma experiência. Você vai lembrar dessa marca com mais carinho. Sim, e vai vir na sua mente a loja, o consultor que te atendeu, os produtos, e aquilo não sai mais de você, porque aquilo fica impresso. E é uma sensação maravilhosa, né? Você abrir uma sacola e continuar tendo experiência. Você abrir uma caixa que veio de uma compra online, né? E você ter uma experiência muito além só do tato e da visão. Você ter o sensorial também do olfato. Que legal. E você acredita que negócios que não pensam em sustentabilidade ou inovação vão perdurar aí nos próximos anos? Qual é a sua visão sobre os negócios aí do futuro? As pessoas estão muito mais conscientes e vai vindo uma geração muito mais consciente, que vai procurar consumir de marcas que têm essa responsabilidade, esse cuidado. Eu não vejo, não existe não se preocupar com isso, não existe não buscar, né? Essas marcas não sobreviverão. Que legal que você falou sobre gerações também, né? Porque voltando um pouquinho para o negócio familiar, empresa familiar, seus pais e você, seu esposo, então são diferentes gerações. E aí você tem a equipe também, provavelmente com pessoas de todas as idades.
Como é para você liderar diferentes gerações? E se tiver uma dica, né, para compartilhar aí de desafios, talvez, e como superar esses desafios, talvez, que você já tenha vivido por causa de gerações. E é muito rico, mas muito desafiador. A escuta, de novo, é ainda a melhor forma. Transparência, conversa, estar próximo, procurar entender. E entender um pouco do que cada geração, da forma como pensa e enxerga, né? E isso hoje a gente tem jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos, 50 e poucos. Mas é possível, havendo respeito, é possível. Sim. Mas é desafiador, sim. E todas essas gerações são clientes também, né? Então, escutando quem a gente lidera, a gente também está ouvindo potenciais clientes do nosso negócio, né? O primeiro público nosso é o público interno. E dali a gente já pode tirar um termômetro e também analisar o público, né, de forma geral. Muito legal, Lu. E perguntando agora um pouquinho a visão de futuro, né? Qual é o seu maior desejo, tanto como mulher, né, que trabalha, que tem um negócio, está aqui na Serra Gaúcha, em Gramado, mas também como empresária, né? Quais são os desejos de futuro, suas visões de futuro? Assim, eu, Luciana, eu quero trabalhar muito ainda. Que bom! Quero participar de muitos projetos que eu possa estar contribuindo e que também ainda continue aprendendo, né? Que desejo muito, muito um mundo com mais empatia. Muito bom. E que a natureza seja mais preservada, que a gente tenha mais humildade, né? Que a natureza vive sem a gente, o homem, ser humano, mas a gente não vive sem a natureza. E quando as pessoas entenderem o quanto que um momento, olhar um pôr do sol de forma espontânea, olhar a lua, ter uma árvore frutífera em casa, colher a fruta do pé, o quanto que isso cura, o quanto isso faz bem. Era o meu desejo, que as pessoas pudessem experienciar e levar isso a sério. Pisar na grama. Eu gostaria muito que as pessoas voltassem um pouco e vivessem o básico. Como animais que somos, né? Digo isso de forma muito tranquila e muito feliz. E voltar um pouquinho e usar mais do instinto em alguns momentos do seu dia, da sua semana, para recarregar e para valorizar mais, né, o planeta. Eu acho que é voltar ao simples, né? O simples, o básico, o simples. A vezes, beleza do simples. Muitas vezes as pessoas acham que pensar no simples não é ter dinheiro, não é ter retorno financeiro, mas não tem nada a ver. É você conectar com aquilo que é de graça no universo, né? Respirar o ar puro. Reparar mais nessas coisas que estão ao nosso redor. Tem pessoas que nem a gente aqui é beneficiada ao extremo, né? Mas todo mundo pode. E é só quando a gente sai também do automático, da correria do dia a dia, que a gente conecta com o nosso interno, com aquilo que pulsa dentro do nosso coração. Aí conecta também com a questão dos negócios com propósito, né? A gente só consegue fazer algo com propósito se a gente entende o que está dentro do nosso coração, né? A cada dia. Exato. Eu percebo que muitas pessoas, elas olham algo que deu certo e elas desejam fazer aquilo porque elas entendem que elas vão ganhar dinheiro com aquilo. Isso. Mas aquilo já nasce sem esse olhar. E aí fica mais difícil, né, tu botar verdade naquilo, porque hoje o público, o cliente, ele sabe quando é de verdade, ele sabe quando é genuíno. Sente, né? Sente. Carrega energia. Carrega energia. E muita gente pode dizer que isso é papo de mulher, porque a gente é muito mais emocional, né? Mas não, porque é possível a gente ter lucro com isso, sim. Sim, eu acredito que é o equilíbrio das energias, né? A questão, energia feminina, o ser mulher. Realmente, a gente tem um dom, né? Uma intuição talvez mais aflorada, mas a gente precisa trazer isso também pro lado masculino, né? Sim. Por que não essa conexão com a natureza? Afinal, somos natureza também, somos né? natureza. Que legal, Lu. Tô olhando aqui o tempo passa voando, chegando mais já próximo ao finalzinho. Quero ver se eu não
pulei nenhuma pergunta que seria interessante de fazer. Tem uma aqui interessante que eu quero te perguntar ainda sobre liderança feminina. Se você sentiu algum desafio, já que a gente falou agora, né, não é só porque é mulher, mas sendo liderança feminina nesse mercado que você atua, você sentiu algum preconceito, algum desafio ao longo desses anos que você tem trilhado sendo empresária, né? A mulher é muito subestimada, principalmente quando a gente vai fazer uma negociação maior, nesse sentido. Quando a gente está empreendendo e chega nas vias de fato de algo, de uma decisão maior e que envolve, então, principalmente se são mais homens que estão envolvidos, às vezes, nessa negociação. Então, acho que a mulher é muito subestimada. Tá. E a gente sempre tem que fazer um esforço um pouco maior para provar que a gente está certo. Eu sinto isso, mas eu nunca me abalei com isso, porque eu faço a minha parte, meu trabalho, o tema de casa. Então, é muito tranquilo. Mas sim, e acho que a mulher também, ela se cobra muito. E isso se torna um desafio maior. A gente tem o peso emocional, porque empreender tem um peso emocional muito grande, porque é uma responsabilidade e a mulher é multitarefas, e tem a questão da sensibilidade. A gente é muito mais emocional. E cuidar do nosso equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, se faz muito importante. Mas eu acho que seria mais isso mesmo. Tá. Saber se impor, né? Eu acho que é a doçura com firmeza. Esse é o segredo, porque a doçura que eu falo é usar da sensibilidade, mas a gente precisa ser firme, ou seja, a gente precisa ter o embasamento todo, então estudar, saber, entender do que você está falando e fazendo, né? E o conhecimento vai trazer isso, né? Quando você prova com dados, com aquilo que você estudou, ninguém vai contrariar. Seja mulher ou seja homem, não é isso aí. Então, cada vez mais você também é curiosa, está sempre buscando conhecimento. Então, quando você está preparada, não tem como uma mesa cheia de homens querer contra-argumentar com algo que você conhece profundamente, né? Mas é bom trazer isso. Eu acho que às vezes as pessoas ficam... não, ela já tem nome, já é conhecida, mas você se dedica, você se esforça, né? Busca conhecimento, e aí o conhecimento traz essa força. Sim, o tempo inteiro, né? A confiança, o conhecimento, ele gera confiança, né? E é isso. Propriedade, né? E falar com essa leveza, né? Sem precisar perder essa coragem, essa força interna. Eu acho bem, bem lindo isso. E agora eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço, né? Ao final do podcast. É uma suposição, né, de que como se você fosse pensar lá, a Luciana já bem velhinha, né, mas deixando esse plano terrestre que a gente está vivendo, e tudo que você construiu, né, em termos de conhecimento, de conteúdo, fosse levado com você. Mas você ganha a chance de deixar 3 aprendizados para a humanidade, né, 3 lições que você poderia compartilhar para a humanidade evoluir um pouquinho mais. Quais seriam esses três mensagens, né, que você gostaria de deixar para a população global? Nossa, a gente aprende tanto e todo dia, né? Todo dia. Mas eu acho assim, aceitar que a gente erra e tá tudo bem. Quando a gente errar, aprender com o erro, né? Procurar se fortalecer. A questão da empatia, ser mais empático mesmo com as pessoas, se colocar no lugar do outro para também entender o outro ponto de vista. E que o medo, ele nunca vai desaparecer, mas ele diminui à medida que a gente vai construindo essa confiança que a gente estava falando. E vai com medo mesmo. Tem que ser, né, Lu? Não adianta. Até eu queria trazer um ponto sobre a empatia, que eu acho importante, assim, que você falou, que muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, né, na vida dela, não sabe o que ela está sentindo internamente. E o mundo seria tão melhor se cada um respeitasse um pouquinho mais o espaço do outro também, né? Lógico, quero ajudar, mas não passar pelos limites do outro, né? Então, a empatia, eu acho que ela vai, sim, ajudar os negócios a terem mais propósito, prosperarem cada vez mais, porque né? falta empatia quando a gente só olha pra gente. Quando a gente tá preocupado que o meu é mais importante. Eu sou mais importante, o que eu faço é mais importante, o que eu preciso é eu, né? Ou os meus. E aí eu percebo menos o outro.
Porque se ele vai falar, ele também vai colocar o ponto dele. E aí eu preciso ouvir, preciso rever, e não dá tempo, preciso cumprir o meu, né? E conquistar o meu. Então, acho que empatia é sempre, isso nunca vai sair de moda. Uma analogia que eu trago é que estamos todos compartilhando uma viagem na Terra, no planeta Terra, né? Quer queira, quer não, estamos todos juntos aqui, o planeta está girando e estamos juntos, então por que não, né? Estarmos juntos, não somente no planeta, mas em comunidade ou em Eu sempre lembro que quando eu estava na escola, assim, no primário, eu acho, a professora perguntou, tá, mas e se o mundo acabasse, o que tu faria? Eu também quero ir embora, porque sozinha, eu me lembro que eu falei, eu sozinha não vou ficar fazendo o quê? Mas é mais ou menos isso, a simplicidade da criança respondendo, mas é isso, a gente não faz nada sozinho, então ver o outro bem, né, realizado, pleno, imagina todo mundo assim, quanto mais pessoas possivelmente assim, todo mundo ganha com isso. Começando pela energia, segundo por tudo. Né? Muito bom, Lu. Ai, muito obrigada por todas as suas respostas, pelas conversas aqui, as risadas também, né, que fluíram. Deixa para quem está nos ouvindo aqui os contatos para poder saber um pouquinho mais, né, de você, da Santo Aroma, até onde adquirir os produtos. A Santo Aroma tem uma loja física no centro de Gramado, na Borges de Medeiros. Nós temos venda online, também temos nosso site, www.santoaroma.com.br, Santo Aroma com TH. Temos também nas redes sociais, a gente está como @santoaroma, Instagram, Facebook. E é isso, um convite para que realmente vocês também possam conhecer um pouquinho do universo que nos inspira tanto e que faz da Santo Aroma tá trilhando essa jornada aí e, se Deus quiser, por muito tempo. Ai, com certeza. Eu recomendo tremendamente, sou fã dos produtos, uso na minha casa, então adquiram o seu. Então tá, pessoal, segue aqui. Então, com vocês, encerramos hoje esse episódio com a Luciana Heck, onde falamos sobre mulheres à frente de negócios, negócios com propósito. Em breve, trarei mais episódios aqui para vocês. Fiquem com Deus. E muito obrigada por nos assistirem. Até a próxima.